Quem que tá aqui que estava na convenção? Eu acho que todos, né? Não sei, pelo menos quase todos, né? A maioria. Foi incrível ou não foi a palestra dele? Ah, Foi. olha. Ele falou assim para mim, mandou uma mensagem, né, Alexandre, espero que eu alcance a expectativa, porque eu encaminhei para ele algumas mensagens que eu recebi, né? Falei, cara, você vai entregar porque já está dentro de você, né? E José Júnior, assim, ó, sinta-se em casa, tá? Estamos em casa aqui. Por isso que o povo abre a câmera, eu sempre digo assim, ó, esqueça que é o Zoom, faz de conta que você está sentado no sofá da minha casa e a gente está tomando um café junto, né? E não tem frescura, é um bate-papo e eu quero que você tenha total liberdade para você falar o que você quiser, o que tiver no seu coração, porque pelo que a gente viu lá na convenção, eu sei que eu posso ficar tranquilo, que eu sei que você tem muito aí para nos entregar de valor. Ok, meu querido? Obrigado, obrigado mesmo. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Né? A gente está fazendo aqui um petit comitê, né? Com pessoas de câmera ligada, que eu adoro, já é uma dica que eu dou para vocês. Né? Sempre procurem ligar a câmera. Né? Isso é muito bacana, a gente gera um entrosamento, a gente se conhece e a gente fica mais focado e conectado ali. Então, para quem não me conhece, né? Para quem não estava na convenção, eu sou José Júnior, né? É sem R mesmo, tá? Eu não escrevi errado. É sem R mesmo. Eu sou pernambucano, sou do sertão de Pernambuco e eu já empreendo no marketing de relacionamento há 12 anos, né? Então já tem um tempinho aí de estrada e eu falo que assim, dentro desse universo do marketing de relacionamento, eu me desenvolvi demais, mas assim, demais mesmo como pessoa. Quando eu conheci o negócio, eu tinha 23 anos. Eu nunca tinha empreendido na minha vida. Só era CLT e trabalhava como um autônomo no teatro. Né? Eu sou ator de formação, né? Então me formei em artes cênicas, trabalhei muito tempo no Teatro Municipal aqui de São Paulo com ópera, fiz novela no SBT, fiz vários trabalhos na área, fiz muito teatro, fiz filme também. Só que eu tinha uma dor, mesmo estudando muito, a minha dor era essa aqui, ó. A minha dor era o financeiro. E eu falo que são pelas crenças que a gente tem. Eu não sei aqui se vocês vieram de uma. Qual a origem da história de vocês, mas eu vim de uma origem muito humilde, para não dizer pobre mesmo, extremamente pobre financeiramente. Tanto que com 6 anos de idade, eu fui parar num programa de erradicação do trabalho infantil, que era um projeto que tinha lá no meu estado, na época, onde tinham muitas crianças abaixo da linha ali, né, do que a gente conhece como confortável e que precisavam trabalhar para ajudar os pais. Eu era uma dessas crianças. Eu era uma dessas pessoas. Então, o Ale, se você puder, me coloca de co-host, que eu queria compartilhar também um pouquinho aqui a apresentação, né? Porque eu preparei até uns slides para mostrar para vocês aqui, enquanto eu conto essa história. Porque foi realmente, para mim, um disruptor completo ter conhecido um negócio que mudou a minha vida, porque o meu sonho, até então, o meu sonho que era me tornar ator, né, que era fazer sucesso, que era ganhar muito dinheiro, eu até fiz um sucesso, né? Eu até trabalhei muito, eu até fiquei 10 anos na profissão, mas não ganhei dinheiro, né, nessa profissão. Então, esse menino aqui, sonhador, que com 6 anos foi parar no programa de erradicação do trabalho infantil, era parte fazendo artesanato, né? Eu fazia bolsa, rede, pintava e parte trabalhando na roça para ajudar a minha família, para ajudar os meus pais. Essa é uma casa que a gente tem até hoje lá na roça, né? Aonde a gente passava o final de semana, principalmente ali, né? Ajudando na colheita, bater feijão, milho. A gente tinha uma pequena produção ali que é o que nos alimentava na época. Então, nesse estado da minha vida, qual que era a minha perspectiva de vida? Nenhuma. A minha perspectiva era fazer a mesma coisa que os meus pais a vida inteira fizeram e que os meus tios a vida inteira fizeram, que era bater milho, feijão e fazer artesanato. E viver com aquela vida extremamente medíocre. Isso é o que estava predestinado para mim se eu continuasse fazendo e repetindo os mesmos padrões que eles tinham.
né? Então, assim, eu sempre fui aquele garoto sonhador, assim. Eu botei na minha cabeça, com 5 anos de idade, que eu ia ser ator. Mesmo as pessoas falando que isso não dava dinheiro, né, que era uma profissão muito dura, de fato é, né, uma profissão muito dura, mas eu queria, para mim, o meu maior medo era o medo de não tentar, era o medo da frustração. E para mim, frustração não é você fazer uma coisa e não dar certo, ou você ir lá e tentar, tentar, tentar e não conseguir. Para mim, não é isso. Para mim, a pior coisa é eu chegar lá na frente e ter arrependimento do que eu não fiz, do que eu não tentei. Então, quando eu comecei a estudar cênicas, que pessoas da minha família ou pessoas próximas me vinham e falavam, Júnior, mas isso não dá certo. Júnior, você vai se frustrar. Júnior, você vai dar com os burros na água. Que isso não dá dinheiro. Eu falei, tá bom, mas me deixa, porque eu não quero ser uma pessoa frustrada lá na frente. Alguém que não tentou aquilo que queria muito, aquilo que o coração latejava de vontade de fazer e simplesmente deixou que as interferências, as vozes das pessoas se sobressaíssem e tivessem um peso maior do que a tua vontade. Então, eu comecei a fazer isso. Quando eu vim para São Paulo, eu vim bem fugido mesmo, tá, gente? Bem fugido, porque meus pais nunca iam me deixar sair de lá. Nunca. Porque a gente era muito apegado, né? Pensa, eu tenho uma irmã que é 12 anos mais velha do que eu. Então, eu sou o caçula temporão e a minha mãe falava que eu era a alegria da casa. Então, com 17 anos, terminei o ensino médio, eu sabia que eu não podia ficar ali, naquela cidade. Minha cidade hoje, tem 10 mil habitantes. Imagina 18 anos atrás. Era um ovo. Todo mundo se conhecia. Então, era falta de perspectiva mesmo. Não tinha faculdade próximo, não tinha possibilidade de emprego, de trabalho, de nada. As pessoas trabalhavam lá no comércio, trabalhavam na roça e quem conseguia, trabalhava na prefeitura. Então, isso era a perspectiva, isso era o que tinha para mim. Só que eu falo que, assim, uma coisa é o que está reservado, mascarado para você. Outro é o que você acredita. E aqui eu já quero dar uma dica para aquelas pessoas que ficam se sabotando, falando: "Ai, mas eu já tô passado da idade para poder fazer esse negócio. Ah, mas tem esse pessoal mais jovem que faz esse negócio. Esse negócio é para qualquer pessoa." A gente acabou de formar uma Silver de 79 anos. 79 anos de Santos, aqui litoral de São Paulo. Então assim, eu falo que está tudo aqui. Se você acha que você consegue, se você acha que você não consegue, você vai dar certo do mesmo jeito. Mas se você acha que você não consegue, você pode mudar o teu pensamento e começar a acreditar que você consegue. Porque nessa época, eu tinha ali uma passagem que eu comprei juntando as moedinhas, né, com 17 anos. Fiz os meus pais assinar um documento ali e peguei um ônibus clandestino, porque é o que o meu dinheiro pagava na época, e vim sozinho para São Paulo. Tinha uma tia aqui. Falei, filha, eu vou ficar aí na sua casa 15 dias, tá? Eu ia dar o golpe nela logo em breve. Aí eu falei, eu vou ficar 15 dias na sua casa. Fiquei 8 meses. Mas eu pagava para estar na casa da minha tia. E assim, eu falo que quando algo lateja muito dentro da gente, a gente quer mudar de fato a nossa vida, a gente vai aonde aparecer uma oportunidade. A gente vai aonde alguém disser que está aberto para conhecer os óleos essenciais ou conhecer o que você tem. A gente vai em qualquer lugar. O primeiro trabalho que apareceu para mim foi trabalhar num restaurante, vulgo boteco. Eu trabalhava servindo comida num boteco de um bairro bem lá na periferia de São Paulo, lá na zona leste de São Paulo. Para quem conhece São Paulo, sabe que São Paulo é imenso e é dividido por zonas, né? Então, lá na zona leste. Foi a primeira oportunidade que me apareceu. Por quê? Porque eu não queria voltar. Eu não queria voltar de onde para onde eu tinha saído. Eu queria que a minha vida progredisse, que fosse para frente. Então ali é o que tinha para mim, então é isso que eu vou agarrar. E logo em seguida não fiquei muito tempo lá porque eu sou ambicioso. E você vai perceber que ao longo da história, na verdade são as pessoas ambiciosas que vencem na vida, né? Porque quando a gente fica muito confortável, não é que não ser grato. Ser grato é uma coisa, estar confortado e acomodado é outra coisa,
né? Então, eu nunca fui uma pessoa acomodada. Eu nunca me conformei com aquela situação. Então, apareceu uma outra oportunidade, trabalhar no Brás. Fui trabalhar no Brás, pregando botão de calça. Sabe calça jeans? Sabe o botão, né? De abotoar? Preguei muito botão na minha vida. Então eu pregava botão no Brás, porque é o que tinha. Já era um pouquinho, já ganhava um pouquinho a mais do que lá o boteco que eu trabalhava. E ali pela primeira vez eu pensei, olha, eu acho que está dando certo, mas era só pregar botão. Mas a gente vê um progresso. Sabe quando a pessoa ela tá ali no manager e fala assim, ah, mas é só o manager. Mas já é o manager, já é o director, é um passo de cada vez. Calma, calma. Vai chegar a tua hora se você continuar persistindo no progresso. E daí, logo, eu passei um mês nessa empresa, a empresa fechou. E daí eu fui procurar, né? Não almocei naquele dia, porque a minha fome de vencer era maior do que a minha fome, né, de comida. Não comi naquele dia e na hora do meu almoço fui procurar trabalho no Brás. Eu trabalhei 12 anos na minha vida do Brás. Alguém aqui conhece o Brás? Já foi no Brás? Trabalhei 12 anos lá, conheço tudo do Brás, tá? E daí, tinha uma placa assim, precisando de ajudante de estilo. Eu lá sei o que é ajudante de estilo, mas eu vou bater lá nessa porta do mesmo jeito. Cheguei lá e era para trabalhar com uma estilista. Eu sabia alguma coisa de desenho? Não. Mas eu sabia pregar botão, né, da outra empresa. E quando eu morava lá em Pernambuco, eu pintava a bolsa. Porque eu sempre tive essa veia mais artística, assim. E daí eu pintava a bolsa. Aí eu falei, ó, eu sei pintar e pregar botão, serve? Ela falou, não, eu queria alguém com experiência. Eu falei, então, a minha experiência é que eu tenho muita vontade de aprender e de crescer. Aí fui contar a minha história e contei para ela. Eu falei, olha, por que você não conseguiu um trabalho? Eu vou precisar voltar para minha cidade. E isso eu não quero. E daí ela falou bem assim, quer começar a segunda? Eu falei, quero. E daí comecei lá, fiquei um tempo, aprendi a fazer várias coisas de desenho, aprendi a fazer várias coisas de tudo, da parte, desde o desenho de uma peça até a parte de produção. E depois, sabe qual que era o meu maior sonho? Olha a mente como ela vai expandindo. O meu maior sonho era fazer algo que as pessoas detestam, era ser vendedor. Eu trabalhava numa fábrica e tinha a loja dessa fábrica. Então, na época, assim, o máximo que eu conseguia enxergar, que os meus óculos conseguiam ver naquele momento, era trabalhar de vendedor. Porque se eu fosse vendedor de loja, eu ia ganhar um salário mais comissão. Já dava para eu entrar no curso de artes cênicas. Então fui lá. E assim, eu falo que Deus bota as coisas na nossa vida, às vezes das formas mais inusitadas que a gente imagina. Eu pegava o mesmo ônibus há muito tempo para ir trabalhar. E naquele dia encontrei uma menina dentro do ônibus que falou que me via esse tempo inteiro dentro do ônibus. Eu nunca vi ela. E daí eu falei, onde você trabalha? Ela falou, eu trabalho na audiovisual. Audiovisual, na época, era assim, a loja no Brás que todo mundo queria trabalhar, porque vendia muito. Aí eu já imaginei os cifrãos assim, eu falei, meu Deus, eu vou ganhar tanta comissão que eu vou conseguir pagar meu curso de artes cênicas. E daí comecei a trabalhar lá de cara, fui fazer uma entrevista, tinham 11 mulheres que trabalhavam lá, 11 mulheres. Nunca se teve na história da empresa de 30 anos um vendedor homem. Fui o primeiro. E daí comecei a trabalhar lá e rapidamente comecei a vender 1 milhão por mês. Eu queria tanto, tanto, tanto. E eu falo que o nosso negócio ele é um meio, ele não é o fim. O fim da tua vida não é a adultério. A adultério é um meio para você conquistar as coisas que você quer na tua vida. Então, naquele momento, o meu sonho da minha vida não era trabalhar lá. Para mim era um meio para que eu conseguisse fazer as coisas que eu queria, para ir alcançando esses degraus aí dessa escada. E daí comecei a vender muito, 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 muito e me destacar demais lá na loja. E daí me formei em artes cênicas e saí para trabalhar e viver de arte. Precisei voltar algumas vezes, mudei de ramo, fui trabalhar com franquias. Trabalhei 2 anos vendendo franquia também. Então, eu também sei, né, o quanto é custoso e doloroso você ter um negócio tradicional de franquias. Não aconselho, inclusive, tá? Vi muitas abrir e a maioria fechar.
né, nesse tempo que eu fiquei lá na empresa. Então, quando eu conheci o marketing de relacionamento, foi de uma forma super inusitada também. Eu estava gravando um filme e lá no set, um colega meu, um amigo meu lá que fazia o filme junto comigo, ele falou: Júnior, eu conheci um negócio que você vai adorar. Na época eu fazia em paralelo, né? Eu trabalhava com teatro e trabalhava no Brás. Ele falou: você que gosta de vender, você vai adorar. Meu Deus, aquilo me deu um banho de água fria. Porque tudo que eu queria naquele momento era não vender mais, não trabalhar com venda. Eu já estava odiando vender. Depois de não sei quantos anos trabalhando com venda, 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 e era sacoleiro, eu saía de lá porque o que eu ganhava não era suficiente para pagar o curso de artes cênicas. Eu ganhava 0,5%. Você imagina que no mês que eu vendia 1 milhão, eu ganhava 5.000 reais. No mês que eu vendia 1 milhão, para pagar aluguel, para comer. Você sabe que viver em São Paulo não é barato. Aí eu fui morar lá na periferia de São Paulo, porque era o lugar mais barato e o que sobrava era para pagar o meu curso de artes cênicas. E daí eu falei, olha, Rafa, eu não, na verdade, eu não quero mais vender, né? Eu quero sair fora da área de vendas. Aí ele falou bem assim, mas você gosta de dinheiro? Aí eu falei, de dinheiro eu gosto? Eu gosto mesmo. Aí ele falou, então vamos lá conhecer comigo. Eu falei, vamos, quando? Hoje, amanhã, quando que é? Ele falou, só na sexta-feira, era uma segunda. Eu falei, sexta? Eu vou ter que esperar até sexta para conhecer esse negócio. Não me apresenta aqui. Ele falou, não, você só vai conhecer na sexta. Eu, para uma pessoa curiosa como eu, gente, eu passei a semana inteira me corroendo ali para conhecer esse negócio. Cheguei lá e a primeira empresa que eu trabalhei foi a Monavi. Não sei se alguém aqui já ouviu falar na Monavi. Eu trabalhei nessa empresa, eu comecei em 2012. E eu confesso para vocês que eu não ganhei dinheiro. Não ganhei dinheiro. Eu aprendi, a minha mentalidade era muito escassa. Era muito escassa. Eu nunca tinha empreendido na vida. Aí tinha ativação mensal, aí eu não entendia. Mas eu comecei a fazer desde o dia um. Eu não estou falando que eu não ganhei, que eu perdi dinheiro. Não tem como perder dinheiro nesse negócio, né? Eu não ganhei dinheiro considerável, mas foi uma grande escola para mim. Porque em 2015, essa empresa ela foi comprada por uma outra empresa chamada Junesse. Alguém já ouviu falar na Junesse? Eu fiquei na Junesse 8 anos. E daí lá as coisas começaram a funcionar. Eu já tinha uma bagagem, já tinha uma experiência, e eu fiz uma loucura na minha vida, né? Que foi querer viver 100% de teatro nesse meio tempo. A gente estava naquele impasse da empresa chegar no Brasil, não chegava no Brasil, e eu fui trabalhar, passei no teste do Teatro Municipal de São Paulo. Então, para as pessoas que me viam de fora ou viam minhas redes sociais na época, achavam que eu estava assim, nadando no dinheiro por cima da carne seca. Muito pelo contrário. Quem via a minha rede social via isso aqui, ó. Quem via a minha rede social via grandes óperas, via eu lá produzido, via 6 milhões de investimento, via os figurinos vindo da Europa e aquela coisa, e muita publicidade em cima, e jornalista e tudo. Gente, nessa época aqui, eu me mudei para o centro de São Paulo porque era mais perto do Teatro Municipal. Eu fiquei 2 dias sem ter o que comer, porque eu recebia o pagamento deles a cada 2 meses. Então era pouco, aí acabava. E daí eu esperando essa bendita dessa empresa que ia chegar. Enfim, chegou, comecei a trabalhar em paralelo. E eu falo assim, falei inclusive isso lá na convenção. Eu sempre trabalhei muito na minha vida, muito. É tanto que hoje, ó, minha primeira reunião começou às 9h30 da manhã. Eu fiz reunião presencial, online, acabei uma inauguração agora, fiz um treinamento às 7, fiz uma reunião às 18 e estava finalizando uma outra às 4h30. Então, assim, para mim, trabalho nunca foi um problema. Eu sempre trabalhei mesmo, só que as coisas parece que elas ficavam sempre atravancadas. Eu trabalhava muito, 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 aí vinha algum acontecimento, alguma coisa na vida, e eu precisava usar aquele dinheiro que eu tinha ganhado, que eu tinha juntado. Nunca consegui juntar muito, muita coisa assim. E daí uma vez, né, fui numa mulher que era meio holística assim. Um amigo meu falou, ele era super ligado a finanças, ele falou:
Júnior, você tem que ver seu termostato financeiro. Falei, o que que é isso? Ele falou, vai lá que ela vai te ensinar o que que é. E daí, conversando com essa mulher, tinha um negócio que ela fazia e, né, um monte de coisa que eu nem sei explicar na época, mas ela falou assim, ó, seu termostato financeiro é em R$ 20.000. Eu falei, o que que é isso? Ela falou, seu máximo que você vai ganhar é R$ 20.000. Eu falei, lascou-se tudo, então. Que vida é essa? Que vida medíocre. O máximo que eu vou ganhar são R$ 20.000? Ela falou, é. E por incrível que pareça, nessa época, eu comecei a puxar pela memória. Gente, eu nunca tinha conseguido guardar mais do que R$ 20.000. Eu tinha conseguido na minha vida uma vez. Uma outra vez consegui guardar 10 mil e pouco e sempre vinha uma situação e eu usava o dinheiro de novo. Aí comecei a crescer ali na Junesse, na época. E daí, no início de 2020, né, eu recebi a notícia que a cirurgia que meu pai foi fazer para a retirada de um tumor, que eu sei que era emocional, ele teve uma parada respiratória de 20 minutos. E daí eu larguei tudo, a minha vida em São Paulo, e fui para Recife, né? Recife, da minha cidade, fica a 500 quilômetros. Então, estava ele sozinho lá com a minha mãe. Saí daqui, peguei uma mala grande, taquei produto, na época da empresa que eu trabalhava, taquei produto e falei, vou precisar vender para alguém esses produtos lá, eu vou precisar trabalhar nesse meio tempo. E eu precisei usar cada centavo do que eu tinha juntado até então. De novo, parecia um anunciado. Toda vez que eu conseguia eita, olha, consegui botar o pescoço para fora. Vinha uma situação e eu voltava, parece que eu voltava a estaca zero. E daí, assim, esse é um momento que eu gosto, que eu nem contava antes. Na verdade, nem ia contar na convenção, mas às vezes eu acho que tem coisas que a gente precisa falar para poder despertar outras pessoas. Alguém aqui precisa perdoar alguém? Ou pedir perdão a alguém, não precisa levantar a mão, tá? Não precisa se denunciar aqui. Eu precisava. Eu precisava. Durante a minha fase ali da adolescência, início da minha fase adulta, eu briguei muito com meu pai. Muito. Eu acho que uma das coisas que até me forçou a sair de casa mais cedo foi a relação que eu tinha com meu pai. Meu pai bebeu muito. E teve uma época dessa fase de adolescência, início da fase adulta ali, que era uma coisa impossível. Então eu me distanciei muito dele. E quando eu ligava para falar com a minha mãe, com a minha irmã, falava assim, dava um oi, dava a bênção, né? Porque pede a bênção, porque é bem comum lá da minha região, e nem mal falava com ele. Então, quando o meu pai ficou hospitalizado e ele ficou né, aconteceu tudo isso, eu precisei ir para Recife, foi um momento de redenção. Foi um momento onde eu pude pedir perdão para o meu pai e meu pai pedir perdão para mim, por esse distanciamento que aconteceu. E eu não quero que você acredite em absolutamente nada, mas se você for ver essa parte de constelação familiar, você vai ver que os nossos pais, eles são a prosperidade. Eles representam prosperidade e dá o passe livre para você poder prosperar na vida, realizar as coisas, crescer, ser recompensado, ser reconhecido, sentir mérito pelas coisas que você está conquistando. E isso aconteceu nessa época. Algo que eu saí de casa ali com uma mala de roupa para passar ali, quem sabe, né? Meu pai fica uns 15 dias no hospital, né? Durou 4 meses. Durou 4 meses. E fiquei na casa de uma amiga na época e naquela coisa toda ali. E daí meu pai teve alta, bem no processo ali do auge da pandemia, e depois de um mês e meio ele faleceu. Faleceu em casa, né, como ele queria, mas eu já não tinha nenhum desentendimento com meu pai. Na época a gente tinha começado, né, ali na pandemia, eu estava zerado, gente, de grana, zerado, tá? Tudo que eu tinha gastado, cada centavo que eu tinha gastado, a ponto que da última vez eu pedi um cartão emprestado para um amigo meu para comprar passagem, que foi quando meu pai piorou de novo. E daí eu pedi um cartão, eu não tinha dinheiro, assim, realmente era uma situação gritante. E eu não estou falando de 10, 15 anos atrás, eu estou falando de 2020.
Então, nossa vida ela pode dar uma reviravolta para o bem, positiva, num curto espaço de tempo. Não precisa a vida toda, não. E daí aconteceu esse episódio. E daí, em junho de 2020, meu pai faleceu. Eu fui para lá e eu tinha marcado um bazar online. Pegar ali umas clientes, botar num grupo e ficar lá oferecendo os produtos para essa cliente. Gente, eu vendi 33 mil. Um dia depois que meu pai faleceu. Um dia depois. Meu pai faleceu numa sexta, saí daqui de São Paulo, fui para lá, sepultei meu pai no sábado e no domingo era o bazar. E o pessoal que trabalhava comigo na época queria cancelar. Eu falei, não vai cancelar não, de jeito nenhum. Não vai cancelar. Você faz daí, eu faço daqui, é pelo WhatsApp mesmo. Vou distrair a minha cabeça, a minha mente. E eu fui viver o luto do meu pai depois. Depois. Porque naquele momento eu estava bem. Eu acho que assim, o pior seria não ter perdoado, né? Não ter perdoado e não ter pedido perdão. Porque daí eu não ia ficar tranquilo para poder prosperar e as coisas acontecerem. Gente, parecia um portal. Parecia um portal que tinha se aberto. Por quê? Desse tempo em diante, a coisa só fluiu, 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 fluiu. E daí eu consegui bater um nível bem alto dentro dessa outra empresa. Chegou 2022, eu descobri que a empresa ia sair do Brasil. E daí eu era o cético da Doterra, tá? Eu era o cético dos óleos essenciais. Eu não acreditava mesmo. Eu já tinha sido prospectado para a Doterra, acho que por umas 3 pessoas. E eu sempre falava, não, não, não quero conhecer. Ah, eu estou numa outra empresa. Tipo assim, ah, não, não quero. Ah, nem acredito em óleo. A Junesse, isso eu nem contei, né, em outros treinamentos, mas a Junesse chegou a lançar blends de óleos essenciais em 2019. Eu tinha ódio da Doterra. Porque para todo mundo que eu ia oferecer, falava, eu já uso doTERRA, eu já uso doTERRA, eu já uso doTERRA. Eu falei, que merda dessa doTERRA que não deixa a gente vender nossos produtos aqui. Gente, eu sei que assim, eu peguei uma birra da doTERRA e daí eu não queria saber falar de doTERRA. Quando foi em 2022, eu ganhei um kit de apresentação e eu estava com muita ansiedade. Pela primeira vez na minha vida, eu tive uma crise de ansiedade. Eu que sempre fui para cima, alto astral, fiquei deprimido com a saída da empresa, completamente, completamente sem perspectiva, porque eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Para onde eu vou? Que negócio que eu vou fazer? Justamente agora, nesse momento comigo, quando eu estou bem, já não estava mais vendendo almoço para pagar a janta, minha conta já estava ali bem gordinha, já estava ganhando um dinheiro lá interessante todo mês, né? Falei, justamente no momento que eu me sinto no auge para poder fazer esse negócio, vem a empresa e sai do Brasil. Tá. Aí, vamos então ouvir essa proposta da Doterra. Já tinha usado os óleos, me ajudou demais na minha ansiedade. Balance e lavanda, gente, foi assim, uma mudança perceptível em 2 dias. Em 2 dias eu senti o resultado do produto. E daí agora vão brigar, né? Com linha ascendente, com um monte de coisa que aconteceu na época. Todo mundo, assim, eu era bem conhecido aqui em São Paulo, dentro desse negócio, né? Eu participava de tudo, eu sempre estava em tudo, então eu fui achovalhado, não sei nem se existe essa palavra, mas eu fui achovalhado no início de janeiro de 2023, quando eu me cadastrei dia 1º de janeiro de 2023 e falei que ia fazer esse negócio. Eu recebi tanto hate, tanto hate, tanto hate, tanto hate, que vocês não têm noção. Só que daí, outra coisa que eu aprendi. Falei, gente, nós não podemos agradar todo mundo. Para mim foi ótimo essa fase. Para mim, alguém duvidar de mim é um favor que ela me faz. Porque me dá mais gás ainda para poder querer crescer. Então, eu tive tantas pessoas falando para mim que o negócio não ia dar certo, que não ia funcionar para mim, que eu não tinha perfil, que eu não levava jeito, que eu trabalhava com outro tipo de produto, que eu falei, pois eu vou mostrar para vocês se a gente não pode ser camaleão e adaptável e fazer o que a gente quiser, basta a gente decidir fazer. A lei da decisão, gente, ela muda a vida. Ela muda tudo. Quando você decide
que não importa os fatores externos, não importa se a tua família apoia ou não, se teu marido apoia ou não, que você vai fazer, eu acho que assim, é o cosmos, o universo, Deus manda as coisas acontecerem ali. E daí eu comecei na Doterra em janeiro de 2023. Falei, se eu bater um elite, tá bom demais, porque eu nem entendo de óleo essencial direito, estou aprendendo agora. Estava ali correndo para trabalhar, fazer plano, fazer classe, fazer inauguração do povo, fazer as minhas inaugurações. E além disso, ainda aprender sobre aromaterapia e pegar a cultura da Doterra. Porque eu ouvi de um líder que falou: ó, você precisa aprender a cultura da Doterra, o Matt Hall. Aprender a cultura da empresa. Eu falei, pô, eu vou aprender essa cultura dessa empresa. Eu cheguei no Silver em janeiro. Eu trouxe 20 pessoas junto comigo, entre os que eu cadastrei e que essas pessoas trouxeram. Então, assim, as 20 pessoas justamente têm um elite. Consegui bater um elite. Então, eu construí, porque várias pessoas não quiseram vir junto comigo. Falei, gente, eu vou mostrar, né, não só para eles, porque eu não devo nada a ninguém, mas eu vou mostrar para mim que a gente pode fazer e reconstruir o nosso negócio em qualquer lugar, em qualquer fase. E daí nós começamos a ir trabalhando e fazendo reunião presencial e evento. Foi aí que eu abri minha mente para os eventos. Eu falei, tá, lá a gente trabalhava de um em um. Vou fazer eventos só para apresentar o plano de negócios, né? Muito com foco em consultor. Tá, se esse produto é tão bom desse jeito, né? Se esse óleo essencial muda tanto a vida das pessoas, e se eu começar a fazer eventos em empresas, eventos em clínicas, eventos em academias, evento nisso, evento daquilo outro. E eu nem, assim, eu não estava nem acompanhando ninguém na internet, no Instagram, porque eu não tinha tempo. Era só trabalho, 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 de dia e de noite, de dia e de noite. Eu estava só fazendo do Terra já na época, e eu bati o Silver no meu primeiro mês. E daí, gente, olha, era uma loucura tão grande de intensidade de trabalho que eu não mandei os meus dados, não cadastrei minha conta bancária. Eu fui receber meu primeiro pagamento em abril. Abril, porque eu esqueci de mandar, só ali trabalhando, trabalhando que nem um doido, e daí bati o Gold no mês seguinte. E daí trabalhando, trabalhando, ajudando as pessoas da equipe, fazendo evento e um monte de coisa, e bati o Platinum no meu terceiro mês, em março. E daí, em abril, eu caí para Gold. Eu falei, eita, tava tão acostumado com esse negócio de só crescer, crescer, crescer. Caí por um título abaixo. Aí eu tomei uma decisão de ir para o diamante no mês seguinte. Nisso aí eu estava estudando o plano, apresentando para as pessoas, conversando com todo mundo, trazendo gente nova, uma equipe 100% nova. Como eu falei para vocês, foram 20 pessoas que vieram comigo, que me levaram à elite. E daí eu comecei a fazer as inaugurações online para otimizar o meu tempo, que foi essa que eu acabei de fazer agora antes de entrar com vocês aqui. Então, não mandava duas pessoas, não mandava três, uma deu 60 pessoas, e a gente começou a cadastrar muito, cadastrar, 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 educação continuada, montar um sistema para educar essas pessoas, e o negócio começou a tomar outra proporção. E daí, nesse meio tempo, eu estava no clube Diamond. Várias pessoas que entraram junto comigo, né, que eram da equipe do meu upline, nem deram importância, falaram que nem ia fazer Clube Diamond, o que é isso? Ah, tem que viajar? Falei, pois eu vou viajar. Se existe esse clube, é para eu me colocar em movimento. Comecei a viajar, atender as equipes, aonde tinha pessoas, né, um grupinho ali de pessoas, ir até lá, ajudar as pessoas, aproveitar que a Doterra estava reembolsando, né, parte desse investimento. E assim a gente criou um movimento muito grande de eventos na equipe. Então a equipe faz muitos eventos, por quê? Porque é o líder que começa, que puxa o movimento. A gente, né, todos vocês aqui que já estão no negócio, puxar o movimento para que as pessoas possam se inspirar naquele movimento que a gente faz. Então isso é muito legal, isso é muito interessante. E daí, ó, até peguei aqui umas fotos para compartilhar com vocês. Gente, foi evento de tudo que é jeito. Evento com poucas pessoas, evento em casa, evento com muitas pessoas, evento num barracão que a gente improvisou ali.
evento em clínica, evento em hospital, em tudo que é lugar. Aí virou uma grande chave em mim nessa época. Falei, gente, essa doTERRA é próspera mesmo. Essa doTERRA é abençoada mesmo. Porque a gente consegue colocar esse negócio em qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu fiz um curso ali de neurodivergentes para autista. Falei, vou abordar as clínicas de TEA. Então, hoje a gente tem 90 famílias atípicas na equipe. E começamos a fazer evento e cadastrar muita gente, os resultados impressionantes com os olhos para o TEA. E o negócio foi começando a ter uma proporção maior. Eu tinha programado para atingir Blue Diamond esse ano. Eu falei, ó, minha meta era atingir Blue Diamond esse ano, porque eu falei, olha, né, quando eu tiver ali com 2 anos e meio de negócio, já tiver com uma equipe, né, mais tranquila, aí eu vou atrás desse título. Mas quando a gente começa a fazer e a gente começa a encontrar as pessoas que querem mesmo, a gente pode antecipar as nossas metas. E daí, em outubro do ano passado, a gente foi em uma viagem para Cartagena. E eu falo que assim, essa troca né, que a gente tem aqui juntos, né, o Ale foi lá, me mandou mensagem, né, essa troca entre as lideranças é muito bacana. Sabe por quê? Porque eu me inspirei demais nas pessoas que têm muito mais tempo de doTERRA do que eu. E ali conversando com alguns líderes da doTERRA que estão desde 2019, 2018, eu tomei a decisão de ir para o Blue Diamond. E naquele mês de outubro, eu não tinha requalificado diamante. Eu tinha requalificado Platinum. E daí eu falei, gente, mas como que eu quero ir pro Blue Diamond? Por um instante, a minha mente quis me sabotar. Nossa, mas eu nem requalifiquei diamante. Como que eu quero ir tava lá em Cartagena e viajando e tal, tal, tal. Mal peguei no celular. Como que eu quero ir pro Blue Diamond o mês que vem? Pois é, minha gente. Quando a gente começa, quando você bota um negócio na cabeça, as coisas acontecem. Fiz um mapeamento ali da minha equipe de vários clientes preferenciais que eu acreditava que eu via potencial neles, mas eu ainda não tinha comunicado para eles que eu via esse potencial neles. Fiz uma lista. Comecei a botar o nome de todo mundo lá e comecei a entrar em contato. Eu sei que você já ama os olhos. Ó, oh, Thay, eu sei que você já ama os olhos. Vilmara, eu sei que você já ama os olhos, mas eu quero conversar contigo de negócio. Deixa eu te apresentar do meu jeito, o jeito como eu entendo a doTERRA. Peguei vários contatos que eu já tinha apresentado lá no início e eu falei, ó, naquela época que eu te apresentei doTERRA, eu tinha um mês, eu tinha 2 meses, eu ainda não sabia mostrar a grandiosidade que é esse negócio. Me dá a oportunidade de novo de te apresentar. Gente, humildade. Às vezes a pessoa está num patamar, ela acha que ela já é o samba do crioulo doido, né? E não, todos os momentos a gente pode baixar nossa cabecinha, ir lá e ter humildade para falar com as pessoas. E daí eu cadastrei em novembro, né, que eu tornei com cliente em consultor vários. Mas novos, eu cadastrei 22 pessoas com mais de 100 pontos. Eu nunca tinha cadastrado isso. Em um ano e 10 meses para trás, eu nunca tinha cadastrado mais do que 16 pessoas no mês. E nesse mês, com a decisão, e assim, quando a gente está realmente com a crença, e quando você tem uma meta muito clara e aquilo queima em você um desejo muito grande, eu falo que o universo, Deus, o que você acredita, ele conspira para que as coisas aconteçam. Gente, olha, gente parece que levantou da tumba, levantou do bueiro, levantou não sei de onde, apareceu gente de tudo que é lado para poder, que queria começar a fazer o um negócio, gente que nunca tinha cadastrado uma alma viva e nem CPF de morto cadastrou nesse mês. Eu falei, não, é milagre. Oh, Deus, é Deus mesmo na minha vida. E daí, gente, quando eu vi, eu já estava com uma quinta linha. E já estava andando ali. Tipo assim, bem antes do fechamento, eu já estava com 10 mil pontos na minha quinta linha. Falei, não, eu vou para esse trem, é esse mês mesmo. E daí comecei a falar com um monte de gente, fechamento, lançou Bogo, a Bogo do Deep Blue, lembra? Da Bogo do Deep Blue, você comprava um Deep Blue, ganhava outro. Eu falei, ah, Dina, você gosta muito de mim mesmo. Você gosta muito de mim. Você lançar um Bogo de Deep Blue.
Porque você quer me ajudar mesmo nesse Blue Diamond. Gente, mas não importa. Quando a gente decide, o trem vai. Então, estamos aqui hoje para dizer que é possível a gente sair lá daquele lugar que eu mostrei para vocês, lá daquela plantação, para chegar, né, nesse patamar. Não só de ter chegado em Blue Diamond, mas ainda ganhei 30 mil a mais por ter sido o primeiro Blue Diamond de novembro, né, que tinha uma campanha ainda da Doterra. Então, uma pessoa que saiu lá, né, de Pernambuco ganhando R$ 350 para trabalhar o mês inteiro, em dezembro eu recebi pela primeira vez na minha vida os tão sonhados 6 dígitos do Blue Diamond, junto com as cotas e junto com esse bônus aí. E depois disso a coisa começou a prosperar cada vez mais, porque é além do dinheiro. Eu não comecei na Doterra como eu comecei no marketing de relacionamento, vendendo almoço para pagar a janta. Eu já não estava quebrado. Eu já estava, as coisas já estavam boas andando ali. Mas eu nunca tinha experimentado a prosperidade que tem na Doterra. As possibilidades infinitas que a gente tem de posicionar esse produto e fazer evento nichado e abordar nichos de todos os tipos que a gente possa imaginar. Com a NR1, a gente tem essa questão da NR1, onde a gente pode levar bem-estar, ajudar a fazer um projeto, ou ajudar a fazer um momento ali dentro das empresas, e a gente abraçar o Brasil inteiro. Então, tem tanto espaço para a gente crescer, tanto espaço que às vezes só basta a gente abrir um pouquinho mais a visão, que a gente chega lá. E eu queria também, como eu falo muito, vocês já perceberam, né? Eu queria que vocês perguntassem, vocês trouxessem dúvidas, perguntas, né, do negócio, de tudo. Fiquem à vontade, que eu estou aqui para vocês. Eu quero começar então. Se alguém quiser fazer pergunta, gente, levanta a mão ali ou fala do microfone. Mas antes de abrir para a pergunta, deixa eu pontuar três coisas. Porque eu conheci o José Júnior na convenção, nós conversamos muito pouco, né, Júnior? Foi uma conversa bem objetiva, né? Mas ele trouxe coisas aqui, gente, muito profundas. Eu não sei se vocês perceberam. Eu quero pontuar três coisas que ele falou. O José Júnior, ele não sabe como é que a gente trabalha, como é que é o nosso sistema de trabalho, de crença. Mas quando ele fala sobre a questão do perdão, né? Eu acho que isso está muito ligado e muito conectado com aquilo que acreditamos. E ele falou de uma situação com o pai, né? E eu acredito muito em tudo isso, né? Eu estou sempre falando coisas nessa vertente, né? Sobre o autodesenvolvimento e é muito forte o que ele falou. Vocês perceberam, entenderam a profundidade disso? Que depois que ele perdoou o pai dele, que o pai dele pediu perdão e ele pediu perdão para o pai, que houve aquela troca, a partir dali a vida dele prosperou e rompeu. Gente, isso é muito profundo, isso é muito sério. A gente precisa tomar muito cuidado com esses detalhes, porque de repente alguém pode ter nos magoado, nos ferido, nos falado coisas que a gente não gostou, ter feito coisas que a gente não gostou e a gente não tem dificuldade de perdoar as pessoas. E a gente acha que a dificuldade que eu tenho de perdoar as pessoas não acontece nada comigo e eu, pelo contrário, sou a pessoa que está sendo de repente prejudicada. Mas não, eu li uma vez, né, que quem não perdoa é como se tomasse um veneno e esperasse que o outro morresse, né? E isso é muito verdadeiro também. Mas quando a gente libera o perdão, a gente fica livre, a gente fica liberto e a gente prospera. Gente, eu achei muito profundo isso. Para mim, José, ali, ó, isso aí para mim valeu a live, tá? Assim, tudo que você falou é muito bom, é muito interessante, muito importante. Mas obrigado, Alberto. Isso aí, porque a gente já caminha por isso, por esse entendimento dessas coisas, sabe? Mas ele Que falou uma outra legal, coisa que eu que achei muito legal. importante também, que de Cartagena ele se inspirou para o Blue, né? Gente, um evento, o estar junto, o estar conectado, o estar nas férias, isso aí transforma as nossas vidas de um jeito, porque a gente se inspira, se conecta e a gente traz uma bagagem desses eventos que nos impulsiona a acreditar e quando a gente entra em ação, a coisa acontece. Tem testemunhos aqui na sala, né, que já participaram das férias e depois que vieram das férias,
no mês seguinte subiram de ranking, mudaram de PIN, e que foi realmente muito importante também. Né? A gente vai ter, eu vou falar mais sobre isso depois, mas a gente vai ter um evento em Foz do Iguaçu que é fechado para a nossa equipe, que eu acho que é importante todos participarem. E é nesses lugares que a gente tem que estar. Ah, eu não vou lá porque vou ouvir a mesma coisa que eu já ouvi. Ah, eu não vou lá porque eu não quero ir para um resort em Foz do Iguaçu. Ah, eu não vou lá porque vou gastar dinheiro. Não, não é nada disso, gente. É só o estar junto, o estar conectado, o sentar na mesma mesa, o conversar, o trocar. E às vezes uma conversa dessa, ela pode mudar o teu destino. Eu tenho certeza que houve conversas importantes do José Júnior lá em Cartagena que mudaram o destino dele. Isso ficou Meu Deus, muitas, muitas, né? muitas, a cabeça. É. E outra coisa que ele falou para mim finalizar a minha parte, que são as decisões que fazem a diferença na nossa vida. E enquanto ele relatava um pouco da história dele, da qualificação do Blue, em muitos pontos eu me vi nisso também, viu, José? Porque quem está comigo há mais tempo sabe que houve momentos da gente não ter recursos ou condições de pessoas e de grupo, mas porque a gente fica muitas vezes olhando para o escritório virtual e olhando aquela árvore gráfica, aqueles bonequinhos, e se a gente ficar olhando aquilo ali, a gente diz, não vai dar. Mas não é assim que a gente trabalha, gente. A gente tem que tirar os olhos daquela árvore ali, tirar os olhos dos bonequinhos e olhar para aquilo que a gente acredita de verdade e entrar em ação. É além das possibilidades. Você compreende isso, gente? Que quando você acredita e decide, a coisa ela acontece, o mundo conspira, Deus abençoa, prospera e a coisa realmente vira para o nosso lado. Então, eu queria ressaltar esses 3 pontos aí que fez muito sentido para mim. Gislaine, você tem uma pergunta? Antes da gente perguntar, você falou sobre NR1. O que é esse NR1, José? Falou... NR1 é uma normativa Certo. aonde as empresas elas precisam proporcionar algum conteúdo, algum tema, alguma forma, algum projeto, algo que possa trabalhar as doenças psicossociais. Porque no ano passado, nós tivemos um recorde, né, dentro do CLT, foram quase 500.000 de pessoas afastadas do trabalho, principalmente por depressão, ansiedade, síndrome do pânico e burnout. Então, a NR1, ela vem para... A NR1 já existe, mas aborda outras questões. Mas agora vai abordar também as doenças psicossociais. Queria ser multada as empresas que não fizessem, mas foi adiada para o ano que vem. Né? Então, por enquanto, as empresas não vão ser multadas caso não faça isso. Mas é ótimo para as empresas começar a proporcionar, porque assim, ó, eu faço muito evento em empresa, tá assim, ó, tá assim de gente nas empresas completamente doentes. Completamente doentes. Eu acabei de vir de uma maratona que eu fiz no Mato Grosso. Meu Deus do céu. É alarmante. Então, quando a gente entra em empresas grandes para fazer esses movimentos, né? Agora, dia 5 e 6 eu tenho um evento numa empresa grande aqui em São Paulo, né? Então, eles compraram os óleos, compraram um óleo para cada funcionário, né? E a gente fechou um hospital agora também para 600 pessoas. Então, assim, as pessoas estão doentes. Então, quando a gente vai para fazer um momento, né, de bem-estar na NR1, a gente pode ter ali, sugerir para a empresa ter um cantinho da descompressão, onde vão ter alguns óleos essenciais com um card ali para as pessoas identificarem cada card. Aqueles cards que a gente já usa, né? Imprimir ali e deixar lá para eles verem como que usa aqueles óleos essenciais. Né? Um momento de relaxamento para eles, né? Além do conteúdo que a gente vai levar, um momento de bem-estar, um aroma touch, com uma apresentação dos óleos essenciais e focar principalmente como que a gente pode administrar ali durante a rotina de trabalho dentro da empresa, né, essas questões psicossociais e pode falar também de foco, de concentração, né, do relacionamento, engajamento entre os colaboradores. Top. Ô, Alexandre, aqui falam muito aqui no sul da CIPA que tem nas empresas. Como? Qual é a palavra? CIPA. CIPA, Aham. já tem, daí já trabalham com isso, é uma lei antiga já, só que daí quando deu o surto Uhum. neurológico, psicológico nas pessoas,
Aí começaram a dar atenção para essa parte psicológica, e quando eles cuidavam só de ergonomia, de cadeira, mesa, começaram a dar atenção para a parte Aham. psicológica também. É bacana, a Mas gente precisa ficar antenado nisso, né? Muito bom o ensino. aqui já é bem comum, né? Aqui no Sul, aqui em Santa Catarina, isso já é comum, já tem, é obrigatório, é obrigado as empresas fazer e mandar relatório. Aqui, os sindicatos ficam muito em cima. Pois é, a gente usar Aqui já dessa obrigação das empresas, eu vejo uma porta aí, né? Como temos visto aí o Júnior aproveitando isso, né? Gigante, gigante, uma porta bem grande. Top, top. Gislaine, Acho que aparece ali já, né? sim, Deixa eu baixar a minha mão. Boa noite para todo mundo. Boa É, noite. eu acho que eu levantei de novo a mão, mas tá bom, depois eu arrumo isso ali. É, José, eu acho muito linda a tua história. Eu já lembro de ti lá do Leadership, quando teve a oportunidade já de palestrar. Acho que na época tu estava como diamante em novembro. E eu me identifiquei muito com a tua história, assim, porque eu vejo a humildade que você tem. E isso eu acho que é uma coisa assim que muitas vezes a pessoa sobe num palco e não tem. E naquele momento ali eu já comecei a te seguir nas redes sociais, aí fui vendo teu crescimento dia após dia, né? E quando eu te vi novamente lá na convenção, e eu tive uma percepção, isso é uma coisa minha, né? Que você constelou muitas pessoas ali. Quando eu olhava aquela árvore do pertencer da Doterra, que nada mais é do que a árvore da vida, e fala muito sobre constelação familiar, e eu acho que essa convenção ela falou muito sobre isso. Eu, como constelador, eu sei as vertentes que existem dentro da psique humana e os malefícios quando a gente não perdoa. Até, inclusive, quem aqui do grupo precisar, eu tenho uma oração da Cristina Cairo que faz você liberar tudo que tiver de resíduo, né, dentro do íntimo ali, né, o pessoal aqui da live, que a gente às vezes fica, né, com uma palavra, às vezes uma palavra foi suficiente, né, para postergar a bênção que Deus tem na nossa vida. E eu quero te agradecer, né, de antemão, já que eu não pude te agradecer a muita gente lá na convenção, né? O chiqueirinho lá é muito complicado para para chegar, mas eu acho que assim, você fez nos pertencer. Eu acho que essa é a palavra, pertencer àquele território que Deus nos deu para governar. Que hoje, né, inclusive, eu estou meio assim, porque faz 5 anos que eu disse sim para a Terra hoje. Parabéns, parabéns. Faz 5 anos hoje. E eu lembro, assim, a minha situação. Quando Alexandre chegou na minha casa, eu não era para estar viva. E aí veio esse presente de hoje, que é estar numa live com pessoas que realmente foram moldadas, foram transformadas. E hoje serve como canal de bênção na vida de outras, sem preço. É o melhor presente de aniversário que a Doterra pôde me dar. E eu sou muito feliz por isso, muito mesmo. O meu coração hoje ele explode até de gratidão. Hoje eu até fiz um vídeo ali, né, não falando da minha trajetória, mas de tudo aquilo que Deus proporcionou eu viver dentro dessa empresa. Então, assim, eu só quero agradecer mesmo, porque Deus, ele é maravilhoso e ele muda destinos. É isso que eu vejo, ele muda destinos. Quando a gente decide, como mudou o teu, ele mudou o meu. E hoje faz 5 anos exatos que Deus mudou meu destino. Então, eu Que estou muito lindo. emocionada mesmo. Acho que eu não Obrigado, consigo Gi. mais falar. Gi, muito obrigado. Obrigado mesmo, pelo seu carinho, né, pela sua generosidade das palavras. E eu espero também, em breve, né, daqui a uns 2 anos e meio, fazer 5 anos de Terra também e a gente comemorar junto. vai lá, Tere. Oi, gente, boa noite, José. Boa noite. Bom, quando eu estava na convenção e quando eu ouvi o seu testemunho, aquele seu momento lá, acho que foi um dos únicos momentos que eu consegui realmente chorar, sabe? Me emocionei bastante de ver.
a sua história. Fiquei muito feliz quando o Alexandre falou que era você que ia estar aqui, porque realmente impactou. Acho que a Gi falou uma coisa verdade. Você é uma pessoa muito humilde e acho que você transmite muita verdade naquilo que você fala e isso impacta mesmo. Mas eu tenho uma dúvida que é assim, eu não sei se é uma dúvida minha, até já queria fazer essa pergunta para o Eliezer, uma vez que ele estava junto com o LR também, porque assim, eu tenho uma sensação que às vezes vocês, homens, tá, conseguem falar do negócio e vender o negócio da Doterra com mais facilidade, às vezes, do que nós mulheres. Eu não sei se é a parte realmente racional de vocês apresentarem ou mostrar essa parte de como as coisas acontecem. Eu tenho essa dúvida, entendeu? Eu não sei se isso é real. Ai, Tereza, não tem nada a ver. Tá cheio de mulherada aí que tá Blue Diamond, cresceu na Doterra, isso não é um padrão. Mas eu queria saber se existe mesmo, porque, tipo, qualquer homem que eu tentei trazer para a Doterra, eles acham que é muita emoção, muita coisinha, muito cheirinho, assim, não entende o que é negócio. Eu sinto essa dificuldade como mulher mesmo, ou talvez de passar essa mensagem. E você acha que isso é real? Vocês acham que você tem realmente. Porque não é possível como vocês conseguem ter tantos homens no negócio, e a maioria da Doterra é mulher, né? Mas eu queria Então, tirar. Se isso é bobeira minha, Teresa, esquece. Isso não tem nada a ver com o que você está falando, mas eu tenho essa dúvida. Tereza, olha, se você pegar o marketing de relacionamento a nível mundial, você vai perceber que os maiores títulos são homens. Entendi, Mas, olha só, a minha equipe, 95% da minha equipe são mulheres. entendi. E as mulheres são muito potentes. O que às vezes pode te ajudar? Apresentar com um homem. Se você sente que você, de repente, apresenta a Doterra, né, e passa e vende a visão, porque antes de vender o produto, a gente vende a visão do negócio, né? Então, se você vende, às vezes, uma visão muito do produto ou muito do bem-estar, isso pode confundir alguns homens de não entender, de repente você pode experimentar chamar algum homem da tua linha ascendente para poder apresentar contigo para ver se a percepção é diferente. Porque assim, o que que é isso? O teatro me ajudou, né? A minha profissão me ajudou. Entendi, Eu sou adaptável. Eu fui entendi. fazer, vou te dar um exemplo, como a gente pode se adaptar aos diferentes perfis que a gente vai apresentar ou abordar. Eu gosto de ser muito direto. Geralmente eu sou bem direto. Só que daí, o que que acontece? Eu vou sentindo a pessoa, né, Gi? A gente vai sentindo a pessoa, né, ali, meio que fazendo um mapeamento do perfil emocional da pessoa. Então, eu fui fazer um evento agora lá em Cuiabá, e a mulher é dona de uma clínica, mais ou menos holística, assim, ela trabalha, ela já gosta dos óleos essenciais, só que ela não gostava da doTERRA. Mas não é. O que que tem, o que fez ela bloquear com a doTERRA? Porque as pessoas que abordaram ela só falou de cadastro, cadastro, cadastro. Então, eu promovi e vendi a minha ida lá, o meu evento, como eu ia falar dos óleos essenciais da parte emocional de forma profunda dentro da psicoaromaterapia. Aí sabe o que ela fez? Ela chamou todos os pacientes dela. Mas ela, mesmo assim, ela falou, mas eu não vou me cadastrar. Tá bom, filha, tá bom, tá tudo certo. Vou lá apresentar. Aí fiz Sinfonia da Cela, botei a mulher lá pelada, com os peitos para baixo. Comecei a fazer a massagem nela, Sinfonia da Cela. Nunca tinha feito na vida. Você pensa que eu já tinha feito Sinfonia da Cela? Não. Ah, Mas entendi. a gente não trabalha, né, realmente promovendo saúde. Eu sabia que a sequência dos olhos e sabia que tinha que passar na linha da coluna. Tem segredo isso? Não. Aí cheguei lá, fiz. Eu entrei na energia. Primeiro você já entra na energia. Tinha que tirar o sapato para entrar na sala. Eu já me senti mais zen. Tinha uma musiquinha, botei uma musiquinha de fundo. Assim, fui aplicando ali. Fui explicando dos olhos enquanto eu fazia a massagem lá na voluntária. Todo mundo se cadastrou, inclusive ela. E vai começar a fazer. Então, assim, lá eu fui uma coisa que geralmente eu não sou. Quer falar, quer aprofundar no óleo, não falar nada de negócio. E do contrário também é verdadeiro. Eu já cheguei em lugares para fazer reunião que parecia que eu estava na cova dos leões.
Assim, e todo se eu desse uma brecha, ia me abocanhar. Então lá eu falei número, 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 abri meu bônus, mostrei minha escala de ganhos na Doterra Entendi. para ganhar credibilidade naquele momento. Mas a gente pode ganhar a credibilidade das pessoas de várias formas, não só em positiva e não só paz e amor. A gente pode ganhar a autoridade, né, e a credibilidade das pessoas de várias formas. Então, por exemplo, quando tem um perfil que é mais assertivo com algumas pessoas, eu falo dentro da minha equipe, chama a fulana, porque esse perfil aqui que você está falando, essa pessoa, a fulana, ó, minha upline é a Gisele, que falou lá na convenção também, né, ela que me cadastrou. A Gisele tem uma história de falência muito dolorosa. E ultimamente eu abordei algumas pessoas, eu cadastrei duas pessoas que passaram por uma falência, então eu chamei a Gi comigo. Por quê? Porque eu nunca passei por uma falência, nunca tive empresa, né? Nunca tive vários funcionários. Então a comunicação delas super fluiu. Então uma dica que você pode fazer. Você vê que tem um perfil, é alguém, por exemplo, que o Alexandre vai fazer mais sentido com essa pessoa, chama o Alexandre. Ah, é um outro homem que vai fazer mais sentido apresentar junto contigo, falar de números, passar uma outra visão, passar uma outra credibilidade em relação ao financeiro, conta, chama essa pessoa para estar junto contigo. Entendi. Muito obrigada, viu? Por Gostei das nada. dicas. Mais alguém? Mas alguém, gente, bora aproveitar. Pode perguntar. Temos um tempinho ainda. Fala, Então eu Gi. vou perguntar de novo, já que eu parei de chorar agora. Ô José, eu sei que tu falou que tu moras hoje em São Paulo, né? Então, assim, a vida de São Paulo é uma vida totalmente diferente da nossa aqui do Sul, né? Lá o pessoal todo mundo correria, aquela coisa nada toda. Como é que você desenvolve o teu trabalho com a tua equipe, que eu acredito que deve ter equipe aí em São Paulo, né? Além da Casa do Terra, eu acredito que vocês fazem algum tipo de prospecção. Qual é a que tu mais usas aí nessa, além dessas que você já citou, das empresas e tudo mais? Qual que é o perfil assim que vocês se conectam mais com pessoas que estão na correria, que dizem que nunca tem tempo para nada, assim, né? Mas eu acredito que tem tempo, né? Em todos os lugares, Gi, tem gente com tempo e tem gente sem tempo. Então, quando as pessoas falam, ah, é porque é difícil fazer o negócio na minha cidade que é pequena, eu falei, então experimenta fazer em São Paulo. Tipo assim, eu viajo para cidades menores, a gente consegue fazer, já consegui fazer 4, 5 eventos em um dia. Em São Paulo, você não consegue nem fazer dois, porque é Sim, tudo muito longe, um exato. trânsito absurdo. Na semana passada, eu fiquei com uma dor de cabeça destruidora. Eu peguei 1 hora e meia de trânsito para sair da casa do Terra e voltar para casa, para minha casa. Então, assim, é bem complicado. O que que a gente faz? E isso mudou muito o jogo, Gi. Quando a gente começou a não fazer os eventos para que as pessoas viessem até a gente. Então, por isso que esse lance das empresas foi um fator bem determinante para a gente. Porque Uhum. agora a gente vai até as pessoas, ou então nicha. Ou então nicha, por exemplo, vamos fazer um evento sobre doenças psicossociais. Então, a gente faz uma divulgação muito grande na internet, com seus próprios convidados individualmente, e a gente falava com antecedência, em São Paulo tem que ser assim, com bastante antecedência, você promover. E Uhum. aqui, assim, se 50 falarem que vão participar, com certeza aparecem 25. Porque tudo acontece. Se chover, você fica parado. Você não consegue andar. Tem muitas pessoas, inúmeras pessoas, já voltaram do caminho porque começou a chover. Aí ele falou: é mais fácil eu voltar já do que eu ir até lá, vou chegar atrasado e depois mais um caos para voltar. Então, para a gente funciona muito nós irmos dentro do local. Então, por isso, os eventos em clínicas, eventos em hospitais, eventos em empresas, eventos na Casa do Terra a gente faz também, né? Então a gente pega Uhum. pelo menos uma vez a cada 2 meses, ou dependendo se eu estiver em São Paulo, uma vez por mês,
Porque o que que acontece? Nos últimos meses, eu viajei muito para atender a equipe. Muito mesmo. Pela primeira vez, pela primeira vez desde janeiro de 2023, eu tô, tipo, da metade desse mês até o final e o próximo mês em São Paulo direto. 45 dias direto em São Paulo. Eu nunca fiquei esse tempo em São Paulo. Eu sempre estou viajando para outros lugares. Então, o que que a gente faz aqui? Promove muitos esses eventos, as inaugurações online, que é outra coisa que funciona bastante para a gente. Por quê? Porque como a equipe é muito espalhada pelo Brasil inteiro, eu tenho gente lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, então é tudo muito espalhado. Então, quando uma pessoa nova entra, a gente já faz uma inauguração online com ela, é o lançamento dela online. Faz a apresentação. Nessa primeira, gente, é uma coisa minha. É uma coisa minha. Eu não sei se é certo ou errado, eu sei que dá certo. Eu não falo de negócio. Eu falo somente de produto. Apresento os produtos e dá muito cadastro depois. Muito cadastro. Gente que você fala bem assim, meu Deus, essa daqui não vai muito longe, não. E a pessoa faz a inauguração e começa a cadastrar e o negócio começa a acontecer. Então, a gente foca nessas inaugurações online para ver e para dar uma selecionada também quem de fato quer alguma coisa. Porque para você se deslocar, para marcar uma reunião presencial com aquela pessoa dentro de São Paulo, você vai perder um tempo. Sim. Então que seja investir o tempo e não perder o tempo. Então, eu dou uma selecionada fazendo a inauguração da pessoa. Deixa eu ver o quanto que ela está disposta. Deixa eu ver o quanto que ela quer de verdade. Aí depois eu marco de fazer na casa dela. E fazer reuniões caseiras também dá muito certo aqui. E como é tudo muito longe, espalhada, a pessoa ela consegue pegar quem está ali no bairro. Um bairro Uhum. aqui em São Paulo é uma cidade, né? Então a gente consegue concentrar ali no bairro. Então vamos fazer uma caseira lá na casa da fulana que mora no bairro X. Aí o que que eu faço? Eu vou pegar minha lista e eu vou lembrar quem mora lá no bairro X ou perto. Então aqui em São Paulo, por exemplo, é muito difícil uma pessoa que mora na Zona Leste e num evento na Zona Sul. Não vai. Então a gente tem que fazer eventos por zonas. Um evento na zona Oeste, aí eu faço na Casa do Terra. Aí eu pego, geralmente só vai o pessoal que mora na Zona Oeste. Aí eu faço um evento lá no Tatuapé, porque lá aí eu pego o povo ali da Zona Leste. Aí eu faço um evento lá na Vila Mariana, porque eu pego o povo da Zona Sul. Aí eu faço aqui no centro, ninguém vem. Porque o povo acha o centro perigoso, então o povo não vem no centro. Entendi. E aí, só uma dúvida, nesse lançamento online ali, tu faz a APN normal? Ou incrementa alguma coisa a mais do que o APN? É isso. Basicamente, eu faço a apresentação e basicamente eu dou dicas de uso e eu falo muito de exemplos. Como eu usei para tal coisa, como eu usei, como a cliente usou, a fulana que tinha tal coisa, como ela usou. Então, na minha apresentação não tem nessa especificamente, tá? Na inauguração, eu só falo de produto. Então, na minha apresentação tem os 12 óleos, agora os perfumes, né? Life Shot e colágeno. É isso que tem Aí, na minha apresentação. E a certo, tu, gente e os kits no final, porque daí eu passo a chamada para fechamento. ação. Assim. Precisa fazer a chamada para ação. E outra coisa que eu cortei do meu vocabulário, a palavra cadastro. Eu nunca falo cadastro. Eu falo, vamos fazer o teu pedido, né? Já vamos começar aqui fazendo, né, o pedido que você quer, o que que você quer. Já vou fazendo ali, botando os dados da pessoa, estou fazendo o cadastro, mas eu não falo de cadastro. E olha só, eu tive essa percepção mesmo, porque tem muitas pessoas que têm um pavor da palavra cadastro, né? Tem muita Exato. dificuldade com a palavra cadastro. Então eu comecei a usar pedido. Vamos fazer o teu pedido, vamos fazer a tua compra, porque isso já é habitual. Comprar e fazer um pedido já é habitual das pessoas. Fazer um Sim, cadastro parece que ela vai ter um vínculo. sim, E muitas pessoas não querem ter vínculo. exato. Aí, depois ela vai ter, porque ela vai amar tudo e a gente vai tacar ela dentro do sistema. Mas no início, eu deixo a pessoa mais confortável, entre aspas, tá? A gente nunca pode apresentar o negócio,
ou os produtos sem a chamada para ação. Nunca. No final, o nosso intuito é resultado. O intuito até para a pessoa que é mais, né, que não pensa tanto em negócio, o intuito dela tem que ser, pelo menos que a pessoa insira aquilo na rotina dela. Não pode ser, vou lá apresentar a doTERRA. Eu nem uso essa palavra. Vou lá apresentar a doTERRA. Não, eu vou lá fechar, né, algumas pessoas. Eu vou, porque tudo ó, tá aqui, né, Gi? Você sabe bem disso, você trabalha Sim, com isso. Né? Então eu vou lá cadastrar fulana de tal. Fulana sabe que ela vai cadastrar? Não, mas eu já estou dizendo que eu vou. sim. Então, já saí com uma meta, com uma missão. Saí de casa já com a missão. Uma outra pergunta, nesse lançamento online, tu usa algum testemunho vivo, assim, até? Ou tu só usa o que tu mesmo já sabes ali, que já usasse? Ou Testem- tipo, Testemunho, um como assim? testemunho vivo que eu digo assim, uma pessoa que teve um resultado, tipo, da tua equipe ali, ou Ah, daquela linhagem ali, de de foto, ou foto, a ou pessoa dele dando presencial depoimento ali na na. live. Sim, com certeza. Gente, foto de antes e depois é uma das coisas que mais convence as pessoas. É prova social. Então, foto de antes e depois tem que estar na apresentação. Foto do colágeno, eu tenho 3 fotos de antes e depois do colágeno, posso mandar para o Alê e ele manda para Sim. vocês. Né? Uhum. Foto de antes e depois. Eu tenho uma Premiere que me ajudou no Blue Diamond, ela virou Premiere no mesmo mês, ela era uma cliente preferencial que caiu de moto, fez uma ferida horrorosa, mando a foto também, e o resultado dela com os olhos foi incrível, coisa que tinha gangrenado a ferida dela fazendo o tratamento convencional do hospital. Então, Eu acho que eu vi essas no teu stories coisas, isso. eu postei nos stories. Eu Então, o vi. que que eu faço? Eu conto essas histórias, eu dou o meu depoimento real e a pessoa, a dona da inauguração, ela já começa recepcionando os convidados dela e falando o porquê ela começou o negócio e qual foi a percepção dela com os olhos, o que que ajudou, né? Então, na verdade, eu venho depois para contar, mas começa com ela contando o depoimento Sim. dela para os convidados dela. Porque Show. aí senão fica parecendo que eu estou ali vendendo, tentando convencer. E não é isso Sim, que a gente sim, quer transmitir nesse claro. momento. A gente quer transmitir que aquela pessoa que eles conhecem, que os convidados conhecem, é por conta delas. Ó, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir a foto para vocês dessa que eu acabei, dessa que eu acabei de fazer. Ó, deixa eu compartilhar aqui, que a gente tira foto ritual, né, gente? A gente sempre tira foto e posta no grupo. Ó, olha só, de câmera aberta, 43 pessoas. Essa menina começou na semana passada, fiz reunião com ela, e daí eu falei, bora, essa daqui, ó, Suzana, a dona da inauguração. E daí depois daqui é o quê? Chamada para ação, chama a Suzana, já faz o seu pedido, né? Hoje, para você aproveitar as vantagens, então eu sempre trago alguma vantagem, né? Com algo exclusivo para chamada para ação e outra coisa que é de vendas, né, que é lei da urgência. Trazer essa lei da urgência no final. Show. Respondido. Obrigada. Top demais, hein? Top. Ô, José, Gente, ó, a gente tem um ritual de tirar foto, então quem não ligou a sim, câmera já vai se preparando aí para tirar foto. nós vamos tirar. E o que você prometeu aí das fotos, o povo vai me cobrar, tá? Pode ter certeza que o povo vai me cobrar dessas fotos aí. Depois você me manda. Não, pode me cobrar que eu mando. Gente, eu mando, eu mando. Eu não sou desses que some no mundo, não. Eu mando. Gente, então, ó, quero agradecer demais o tempo de vocês aqui. Parabéns por terem participado, né? Porque sempre que a gente ouve, às vezes, percepção de pessoas diferentes, a gente, né, tem a oportunidade de melhorar em algumas situações, aprender, e no meu caso também aprender com vocês, né? Então, obrigado pelo tempo que a gente passou juntos aqui. Meu Instagram, Maristela, é José Júnior sem R. Igual tá o meu nome aqui escrito. Só isso. José Júnior sem R.
José, eu que agradeço o teu tempo, tua disponibilidade. Foi incrível, tá? Incrível. Eu estou levando algo de muito valor desse encontro, desse momento. Acredito que todo mundo aqui está levando algo também, porque tudo que você fala, por isso que até eu te convidei, né? Está muito em harmonia com aquilo que a gente já tem ministrado e falado, né? O entendimento que a gente tem desse negócio, que não é só número, Nada é por acaso, né, Ale? Nada é por e acaso. do Terra é muito além de um negócio, né? É muito além, né? É transformação de vidas. Então, muito obrigado e quero estar junto com você também. Estou à tua disposição, tá? Como eu falei, contribuir aí com Eu você e quero, com a sua eu equipe. quero. Eu quero, eu sou pidão, eu peço mesmo. Gente, vamos fazer nossa foto então. Faz um Vamos, sorrisão aí, vou fazer bem uma aqui. bonito. Que eu vou postar no meu grupo, inclusive, essa foto. Viu Nara toda chique, de óculos escuro. Bora lá. Um, dois, três e. Eita, peraí. Que Renata tá ligando a câmera, a Vera também. Vamos de novo, vamos de novo. Um, dois, três e. Foi, gente. Ótima noite para vocês. Obrigado. Qualquer coisa, tô lá nas redes sociais tentando dar dica todos os dias. Um beijo, boa noite. Boa noite, Tchau, gente. tchau. Beijo, José. Grande abraço. Tchau, gente. Até a próxima.